Olá, o meu nome é Micael Souza, eu venho da Universidade de Coimbra, do Departamento de Engenharia Civil, e eu venho trazer aqui uma série de casos de estudos relacionados com aquilo que têm sido os meus testes e experimentação de uso de jogos de tabuleiro. Aqui o título da utilização consiste na utilização de jogos de tabuleiro modernos em diferentes contextos de desenvolvimento e de aprendizagem. Eu vou falar aqui de vários casos de estudo em que fui usando diretamente jogos de tabuleiro, adaptando ou criando novos, para os tentar usar como ferramentas de ensino e aprendizagem. Como introdução, convém explicar aqui o porquê de usar jogos de tabuleiro, especialmente numa altura em que os jogos digitais dominam, mas existe um claro fenómeno de crescimento também dos jogos de tabuleiro, associado também aos processos de pós-digitalização e de um certo efeito de procura pelo analógico e pelo presencial. O crescimento era exponencial, mas com a pandemia de Covid-19, este crescimento quebrou, mas esperamos que a tendência persista assim que eles possam ser jogados presencialmente, pois o aspecto social e presencial é uma das principais experiências que os utilizadores procuram, e com as restrições, obviamente que isto não foi possível continuar com a mesma amplitude e escala que continuava anteriormente. Estes dados são de publicações de jogos e vemos que essas publicações têm tido um crescimento exponencial nas últimas décadas. Mas estarão então os professores e educadores preparados para utilizar este potencial dos ditos jogos de tabuleiro modernos? E falamos em potencial, uma vez que existe um crescimento, uma vez que existe uma tendência de interesse crescente por estes jogos, fica em aberto a possibilidade de que provavelmente também poderão ser usados e aplicados em contexto de sala de aula. E será que aprender estes novos mecanismos e o tipo de narrativas que os tais mecanismos dos jogos de tabuleiro modernos podem suportar será útil como apoio educativo para as atividades de professores e educadores? Partindo aqui do princípio que o que distingue estes jogos de tabuleiro modernos são estes novos mecanismos e o tipo de experiências que eles produzem nos jogadores, gerando aqui então o tal interesse que, em princípio, poderíamos ou não conseguir usar em contexto de sala de aula. Quanto aos objetivos, pretendemos aqui testar se os jogos de tabuleiro modernos podem ser utilizados em contexto de sala de aula, com durações limitadas para a quantidade de estudantes que compõem uma turma habitual, embora isso possa variar também, e se os professores os podem modificar para, então, atingir os seus objetivos pedagógicos, adaptar, utilizar ou até criar novos. Vamos ver então três casos desses. O método em causa foi uma seleção de estudos de caso que consistiu na utilização direta de jogos já existentes e depois tentar explorá-los de um ponto de vista educativo e pedagógico, adaptar alguns jogos existentes a esses objetivos pedagógicos e criar também novos jogos usando mecanismos de jogos de tabuleiro modernos. As técnicas de avaliação consistiu na observação e análise de resultados dos jogos, considerando o envolvimento, a complexidade do jogo, dificuldade de implementar o jogo em causa e a aprendizagem gerada, uma classificação de baixo, médio e alto. A aplicação da intervenção consistiu no teste de jogos orientados para a aprendizagem num contexto formal de sala de aula, principalmente nos níveis de ensino superior. Primeiro caso, estudo de caso. Temos aqui o método de usar um jogo diretamente existente, o jogo existe, é o RailPass, que consiste num jogo colaborativo de transporte de cargas, e ele foi usado diretamente para refletirmos sobre as competências necessárias e o que seria preciso para gerar uma rede eficiente de transportes, onde múltiplos agentes colaboram nessa dita rede. Foi testado com 12 alunos durante uma hora, o envolvimento foi alto, a complexidade baixa, o jogo não é complicado, a dificuldade de implementação também foi baixa porque foi apenas implementar o jogo, o nível de simulação foi médio, tendo em conta que o jogo tem as suas simplificações e não pode ser muito complexo, e a aprendizagem foi alta pelo aquilo que foi a interpretação dos próprios jogadores e aquilo que eles identificaram. O nível de aprendizagem foi alto, uma vez que foi identificado aquilo que são os requisitos mínimos para, pelo menos, uma rede destas poder funcionar, identificados pelos próprios alunos. O segundo caso de estudo consistiu na adaptação de jogos existentes,
para conceitos específicos. Neste caso, foi a geração de uma rede de transporte através do princípio dos caminhos mais curtos, de modo a gerar uma rede mais eficiente. O jogo em causa foi o Steam, que foi adaptado diretamente, alguns mecanismos adaptados para reduzir o seu tempo de complexidade e gerar os tais caminhos mais curtos, uma vez que o jogo não era dado a esse efeito. Foi jogado com 12 alunos durante 2 horas, o envolvimento foi alto, a complexidade foi média, pois estávamos já a simular uma coisa mais complexa, a dificuldade de implementação também média, porque exigiu adaptação, e o nível de simulação foi igualmente médio, pois tivemos que simplificar para ter uma abordagem jogável. O nível de aprendizagem foi alto, uma vez que, especialmente depois do processo de análise em conjunto e debate daquilo que foi implementado no jogo, os alunos conseguiram identificar por exemplo, níveis mínimos de colaboração para que uma rede possa ser o mais eficiente possível e que os caminhos mais curtos possam ser gerados. O terceiro estudo de caso consistiu em criar um novo jogo, que foi criado de raiz, combinando múltiplos mecanismos de jogos de tabuleiro modernos. O jogo tinha como objetivo o planeamento de uma cidade mais sustentável, jogada de um ponto de vista colaborativo, em que os jogadores colaboraram para gerar esse tal modelo urbano. O jogo não tem nome, pois foi criado especificamente para esta aula, mas está publicado num artigo científico. A quantidade de alunos que usaram o jogo foram 6, o jogo teve a duração de 2 horas, o envolvimento foi alto, todos os alunos participaram ativamente durante todo o tempo do jogo, a complexidade foi alta, pois estávamos a tentar simular um sistema urbano que por si só é complexo, ainda por mais tentando simular a complexidade da sustentabilidade urbana. O nível de dificuldade foi alto, dificuldade aqui de criar o jogo, pois exigiu alguns testes e invocar bastantes conhecimentos e mecanismos para gerar mecanismos de jogo, para gerar o jogo pretendido. O nível de aprendizagem foi também alto, pois este jogo permitiu que os alunos depois fizessem um processo de design thinking e identificassem os mecanismos e os elementos necessários para que uma cidade possa ser sustentável, que nos permitiu depois focar até em casos de estudo aplicados a um comércio sustentável a decorrer no centro das cidades. Em jeito de discussão e de resumo, com esta tabela podemos ver que, comparando os 3 casos de estudos, naquilo que foram os vários elementos que retiramos dos jogos, por exemplo, o envolvimento foi sempre alto, a complexidade foi variando consoante o jogo foi adaptado ou não, usando um jogo ou não existente ou ter que o desenvolver. Vemos isto a acompanhar à medida que o jogo a necessidade de ser adaptada, a complexidade também vai aumentando. Os níveis de simulação também estão associados a isto e percebemos que a aprendizagem pode acontecer em qualquer um destes casos, mas depende um pouco daquilo que estamos a querer atingir como objetivos. Conclusões. Existem muitos jogos com potencial para usar em sala de aula. O mais difícil é provavelmente conhecê-los todos e depois saber selecionar. É necessário sempre ensinar e apoiar os jogadores perante novos jogos, querem ensinar as regras, a acompanhar o jogo e depois no processo de reflexão daquilo que foi a dinâmica de jogo e poder então resumir todas as competências, os conteúdos envolvidos e aquilo que foram os comportamentos e como isso se relacionou com aquilo que eram os objetivos pedagógicos. É necessário um processo de reflexão final sobre a dinâmica do jogo para consolidar as aprendizagens, interpretar o que foi feito. Normalmente isto designa-se por o tal debriefing. Isto é muito importante e normalmente os jogos que não têm isto, ou se não existir isto numa análise de jogos sérios, serious games, provavelmente os jogos, não há garantia que os jogos atinjam esses objetivos sérios. Usar um jogo diretamente, adaptar ou criar novos jogos geram alto envolvimento dos jogadores e também alto potencial de aprendizagem. Portanto, tudo é possível, quer seja usar diretamente, quer seja adaptar ou criar, tem esse potencial, pelo menos lá está, em potência, isso pode ser atingido. Tentar simular realidades complexas ou conteúdos específicos leva à necessidade de adaptar e criar novos jogos. Podemos usar jogos existentes caso eles se relacionem diretamente com os nossos conteúdos, mas mesmo assim temos que verificar se o nível de simulação ou aquilo que é o conteúdo é realmente tecnicamente correto ou cientificamente exato, o que pode levar a que tenhamos que fazer adaptações. No entanto, sem esquecer que a jogabilidade tem de ser garantida e isto pode ser um problema. Adaptar e criar novos jogos gera dificuldade para os professores porque têm que ter conhecimentos de game design para poderem fazer isto do modo correto.
Obrigado pela atenção. Deixo aqui algumas das referências de artigos que fui publicando e que ajudam a suportar estes casos que aqui apresentei e alguns dos conteúdos também.